A paz do Senhor Jesus. Esse é o canal EBD, Bíblia e Teologia. Eu sou Eduardo Oliveira. Nós já estudamos sobre o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Já estudamos sobre sal da terra, luz do mundo. Jesus, o discípulo e a lei, resguardando-se de sentimentos ruins. O casamento é para sempre, expressando palavras honestas, não retribua pelos padrões humanos. E hoje, lição de número 8. Sendo verdadeiros. Mais uma lição em que estaremos aprendendo sobre o maravilhoso ensinamento de Jesus, que ficou conhecido como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Nós vemos na verdade prática da lição de hoje, que diz que Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, mas não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. O que nós vemos nessa lição de número 8, não é Jesus combatendo aquilo que estava sendo feito dentro desse contexto, mas a motivação, como ou porquê de as pessoas estarem tendo aquelas práticas. Ou seja, eram boas práticas, eram boas coisas, eram boas ações, mas a motivação não estava agradando a Deus, não era de acordo à vontade do Senhor. Então, nós temos aqui mais uma maravilhosa lição, mais um valiosíssimo aprendizado com o mestre dos mestres, Jesus de Nazaré, Jesus, o nosso Salvador. Então, o norte dessa lição é observarmos, procurarmos aprender a motivação que devemos ter na prática de boas ações. Nós vamos observar bem que a motivação que aquele que serve a Deus deve ter tem que ser em sinceridade, na prática de boas obras, porque essa consciência de reino nos protege da hipocrisia. Então, por isso, a temática sendo verdadeiros. Por quê? Para nós iniciarmos a nossa fala. Boas coisas, pelo menos aparentemente, são praticadas por muita gente. Boas ações, a gente vê hora ou outra. Porém, nem tudo o que nós vemos, aquilo que o olho humano contempla, é de fato algo verdadeiro. É de fato algo honesto. É de fato algo sincero. Tem muitas pessoas fazendo coisas aparentemente fantásticas. Na teoria são coisas muito boas. Porém, como a motivação é errada, a motivação é muitas vezes falsa. Por quê? Porque muitos dos que ajudam nem sempre estão ajudando pela necessidade da pessoa, mas para elevar o seu nome, para divulgar o seu nome. Muitas vezes há um interesse maior em divulgar o seu nome, em crescer, do que propriamente ajudar alguém. E aí é que está parte daquilo que está no âmago do ensinamento de Cristo, que diz respeito a sermos verdadeiros quanto à motivação das práticas de boas ações. Por quê? Praticar boas ações, aqueles religiosos da época de Jesus praticavam. O problema é que a motivação das boas práticas que eles tinham eram erradas. E aqui nós estamos com essa lição que é embasada em Mateus capítulo 6, versículos 1 ao 4. Quando Jesus diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Né? Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus, dizia Jesus. E ele prossegue dizendo: quando vocês forem dar esmola, não façam tocar trombetas diante de vocês, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente,
e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, daqui a pouco nós vamos voltar a citar, a comentar esse texto bíblico, dessa fala de Jesus sobre essa abordagem, mas podemos dizer, ou quero dizer de antemão, que Jesus basicamente está dizendo que o que mais importa não é o ser humano ver, o ser humano saber, o ser humano comentar, o ser humano falar, o ser humano aplaudir. O que mais importa é a motivação correta, fazermos de acordo à vontade de Deus e esperarmos Deus fazer o que quiser conforme a sua vontade, depois de termos praticado uma boa ação. Então nós vemos na introdução da nossa lição que o pastor Osiel Gomes, ele começa dizendo que o ensinamento de Jesus, nesse sermão que estamos estudando nesse trimestre, tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, comprometidos com os valores do reino de Deus. Então, nós que somos seguidores de Cristo, somos ensinados pelo Sermão da Montanha, pelos ensinamentos de Cristo, que nós precisamos agir de acordo aos valores do reino de Deus. Deus jamais quer, o reino de Deus jamais implica em agirmos ou praticarmos obras para o nosso próprio louvor, para a nossa própria glória, para sermos vistos. Então nós temos que estar comprometidos com os valores do reino de Deus. E nós já temos aprendido, dentre outras coisas, que nós precisamos ter prática de humildade, de mansidão, que nós temos que saber honrar a Deus, dar glória ao Senhor. Tudo está dentro do contexto daquilo, dos valores do reino de Deus, do qual hoje fazemos parte. Ou seja, nós precisamos buscar ser aprovados por Deus e não aplaudidos pelos homens. Além de outra coisa importantíssima, que precisamos vigiar contra a hipocrisia. Buscar ser aprovado por Deus, não buscar ser aplaudido pelos homens e ter o cuidado quanto ao pecado da hipocrisia. Então, são 3 fatores importantíssimos que devemos estar cientes, ligados quanto a estes. Primeiro tópico, nós vamos ver no tópico 1, o ato de dar esmolas e a hipocrisia. Tópico 2, auxiliando o próximo sem alarde. Tópico 3, terceiro tópico, Deus contempla o bem que realizamos. Primeiro tópico, o ato de dar esmolas e a hipocrisia. Primeiro ponto, definição de hipócrita. Nós vemos que essa palavra vem de um termo no grego que diz respeito a alguém que interpreta um papel, ou seja, não é alguém que age com a sua essência, com aquilo que ele é de fato, mas ele está interpretando alguém, né? Então, o hipócrita é alguém que age como se fosse, mas não é. Ele é ali, na verdade, ele está apenas interpretando um papel que ele quer transparecer para as pessoas. Nós vemos aqui que no Evangelho de Mateus, a palavra hipócrita é utilizada no sentido de pessoas que têm o objetivo, ou seja, cujos seus atos pretendem impressionar os observadores. Então, são pessoas que têm práticas na sua vida diária, que o que mais eles querem não é fazer algo honesto, benéfico, valoroso. O que eles mais querem é ser bem observados, bem avaliados. Então, a maior preocupação do hipócrita não é com aquilo que ele vai fazer, de fato, mas como as pessoas estão vendo, como as pessoas estão avaliando. Nós vemos aqui na nossa lição que o grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente, mas o problema é o lado interno. Então, o hipócrita, ele é aquela pessoa que age para que as pessoas observam o que ele está fazendo, sem se preocupar com a intenção, que é a parte interior, com a motivação daquilo que ele está praticando. Agora, é importante o ser humano entender e observar, conforme a nossa lição cita, que Cristo, e somente Ele, ninguém além dele, conhece
sabe muito bem o íntimo do ser humano. As pessoas podem até não saber, as pessoas podem não perceber, as pessoas podem não ter conhecimento de qual é a motivação de determinadas práticas de boas ações. Mas Jesus sabe. Jesus conhece o nosso interior, né? Ele conhece a natureza humana. Então, a lição cita que o cristão que deseja vencer a hipocrisia tem de ter seu coração preenchido pelo amor de Cristo. Porque quem tem o amor de Cristo, ele não vai ser falso. Quem tem o amor de Cristo, ele não vai abrir mão da verdade. Quem tem o amor de Cristo, ele não vai querer colocar a sua vontade em evidência, mas a de Deus, a de Cristo. Então é indispensável que o cristão tenha o amor de Cristo em seu coração para que ele possa vencer a hipocrisia. Segundo ponto, a justiça pessoal. Nós vemos que os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. Ou seja, Jesus estava instruindo os seus discípulos, Jesus instrui a todos aqueles que o seguem, que a vida do seguidor de Jesus tem que ser diferente daqueles fariseus que eram religiosos na época de Jesus, mas que tinham uma vida de aparência. Então Jesus ensina que quem o segue tem que viver diferente. Por quê? Porque os fariseus, eles queriam demonstrar nas suas práticas de vida religiosa que eles tinham uma espiritualidade mais elevada que outros. Quem serve a Deus não precisa ficar querendo mostrar que é mais santo que outro, que ora mais que outro. A partir do momento que eu penso que eu sou melhor porque eu oro mais, que eu sou mais crente porque eu leio mais Bíblia, eu estou desagradando a Deus. Eu estou deixando de ser verdadeiramente espiritual. Então, eles estavam vivendo uma vida de aparência, enganando a si mesmo e enganando a muitos. Jesus agora está nos instruindo a termos cuidado para não agirmos dessa forma. Então, a lição cita no parágrafo a seguir que os discípulos de Cristo que vivem seus ensinos são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Então, ninguém que serve a Jesus deve pensar que os seus atos de justiça devem ser praticados para glorificar a si mesmo. Porque aí, no sentido de agradar a Deus, é melhor que o ser humano nem faça um ato de justiça. Porque ele estará, se quiser fazer para glorificação pessoal, no sentido de fazer a obra do Senhor, ele vai estar fazendo uma obra que estará entre aquelas que quando passar pelo crivo, pelo fogo, ela vai queimar e ficar igual cinza, não vai sobrar nada. Ou seja, vai ser um trabalho vão. Vai ser como algo que o vento espalha e se perde. Então, tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. Todas as nossas atitudes, todas as nossas boas práticas, nossas boas ações devem ser feitas com o intuito de glorificar a Deus, com o objetivo de que a glória de Deus esteja em evidência. Em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você for comer, se você for beber, ou qualquer outra coisa que você for fazer, tudo que tu for fazeres, tudo que tu fores fazer, tudo que vocês forem fazer, qualquer coisa que façais, qualquer coisa que vocês fizerem, fazei tudo para a glória de Deus. Nas coisas mais simples, nós temos que ter o objetivo de viver para a glória de Deus. É o que o apóstolo Paulo está nos instruindo. Em todos os momentos, independente do que formos fazendo, independente de onde estivermos, estou me alimentando, estou fazendo qualquer outra coisa, eu tenho que viver para a glória de Deus. Então a minha vida tem que ser sempre para a honra, para a glória do nome do Senhor. Nós vemos que o mesmo apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos em Colossos, no capítulo 3, versículo 17 da carta aos Colossenses, ele diz: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós temos que fazer tudo em nome de Jesus, e tudo dando graças, tudo agradecendo, tudo louvando ao Deus Pai, né? Então nossa vida tem que ser por ele, para ele, porque tudo é ele, tudo é dele, tudo é por ele.
daquilo que temos em nossas vidas, em nossa vida espiritual. Terceiro, as 3 práticas da ética cristã. O pastor Osiel Gomes cita aqui que é interessante observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem nossos bens, nosso espírito e nosso corpo. As 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem nossos bens, que é a nossa oferta, envolve nosso espírito, que é a nossa oração, a nossa entrega pessoal, e nosso corpo, que é o nosso jejum, que é a nossa prática de abstermos-nos de alimento por um determinado período de tempo para nos dedicarmos à presença do Senhor em prol de um objetivo. Então, nós nos entregamos a Deus, o nosso serviço cristão engloba os nossos bens, o nosso espírito e o nosso corpo. Então nós vemos que a oração, o jejum e a oferta são atos piedosos que, quando praticados com sinceridade e verdade, têm o reconhecimento do Senhor. Aí aqui tem um ponto importantíssimo. Não é só fazer, mas tem a questão da motivação. Né? Tem muita gente que faz campanhas e campanhas de oração para que ou participa de um longo período de oração, que é para ele sair falando, que é para ele ficar sendo elogiado, para ficar sendo reconhecido. Se a nossa motivação é errada, o que nós estamos fazendo não estará agradando a Deus. Porque nós precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos ofertar, mas esses atos de piedade, de atos piedosos, esses atos piedosos dizem respeito à atitude de devoção, de entrega a Deus. Atos piedosos. Agora imagina nós praticarmos atos piedosos na teoria. Eu estou orando, mas não é propriamente para me entregar a Deus. É para que as pessoas possam ver e dizerem que eu sou mais espiritual que outros. E nós estaremos trilhando um caminho sabendo que não teremos um resultado benéfico em andarmos fazendo aquele trajeto. Então nós vemos que, por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso perverte a piedade. Afinal, sua intenção é somente enganar e buscar os aplausos humanos. Então, a piedade é a ação daquela pessoa que é piedosa, daquela pessoa que tem uma devoção a Deus, uma entrega a Deus. E quando alguém tem prática de vida religiosa sensacionalista, que quer aparecer, que quer demonstrar, ele acaba servindo como prejuízo para a verdadeira prática da vida piedosa, da vida de devoção a Deus. Porque ele está agindo de forma falsa. Ele não está sendo íntegro, não está sendo verdadeiro. A lição está nos instruindo a sermos verdadeiros. Né? Então, a intenção de tais pessoas é só enganar e também buscar aplausos humanos. E quem serve a Deus de verdade, objetiva se entregar de verdade a Deus. Segundo tópico, auxiliando o próximo sem alarde. Aqui a gente já caminhou um pouco, né, sobre os próximos tópicos, então a gente vai conseguir discorrê-los mais rápido. Auxiliando o próximo sem alarde. Primeiro, qual é a motivação do teu coração? Aqui tem uma interrogação para nós. Quando nós estamos praticando boas obras, quando estamos no exercício de boas práticas, qual é a motivação da nossa prática? Qual é a motivação que nós estamos tendo para fazer aquilo que diante dos homens é correto? A nossa motivação é correta? Nós estamos de fato agradando a Deus? É a nossa interrogação. Aí a lição cita que a prática da generosidade para com alguém é bíblica. E há tempos estava presente na lei de Deus. Nós vemos no capítulo 6, no capítulo 19 de Levítico, pelo versículo 10, conforme a nossa lição, a lei dizia, olhem, quando vocês estiverem colhendo e ficarem algumas espigas para trás, ficar em alguma parte da colheita, não vai colher aquelas espigas que caíram. Deixa aquilo que ficar ali da colheita, aqueles sobejos, vocês não vão apanhar. Deixa lá que é para o pobre e o estrangeiro poder se alimentar. Para que o pobre e o estrangeiro possam colher. Né? Ou seja, vocês têm que dar oportunidade de as pessoas necessitadas poderem se alimentar.
Ou seja, era a prática da generosidade sendo mostrada, sendo ensinada há muito tempo na lei de Deus, conforme Levítico 19. E vemos também essa prática da generosidade nos ensinos do próprio Mestre Jesus, quando ele diz em Lucas capítulo 6, versículo 36, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então Jesus nos ensina a termos prática de generosidade em seus ensinamentos. Essa palavra, ela vem de um termo hebraico, do verbo hebraico gamal, que significa repartir ou agir generosamente. Então, essa palavra diz respeito à atitude de alguém que reparte, que partilha, que tem a ação generosa, a ação de ajudar, de contribuir, de possibilitar uma benesse a alguém. Nós vemos que, às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados, que a gente já, inclusive, abordou. E a nossa lição prossegue, nos mostrando que o crente deve buscar ser sincero na sua contribuição. Não é só contribuir, mas também ter sinceridade na contribuição. Não é só dizer, vou dar X para todo mundo escutar com o objetivo. Errado. Né? Quando Jesus, até abra um parênteses, voltando no texto que Jesus cita, que ele diz, quando deres esmola, não façais tocar trombetas. No versículo 1, quando ele diz, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Aqui, nós temos que ter cuidado para não levar o pé da letra. Jesus não está dizendo que não existe, que em nenhuma hipótese, alguém deve contribuir perto de outras pessoas. Não é isso. O sentido aqui é combater aquilo que estava sendo feito pelos fariseus. Que eles faziam questão de serem vistos. Então nós temos que olhar o contexto para entendermos o texto. Olhar o que está em volta do texto para melhor compreendermos. Então nós temos que entender por que Jesus disse isso. Qual o objetivo de Jesus? Né? Então quando nós olhamos para o contexto, nós entendemos que o que objetivou ensinar ali o Mestre Jesus foi que os fariseus não deveriam seguir com a prática de fazer questão de ser visto pelos homens quando estavam praticando boas ações. Então é esse o ensinamento que Jesus nos deixa. Né? Segundo, o que buscamos quando auxiliamos o próximo? Né? Qual é o nosso... O que é que a gente objetiva, de fato, quando nós estamos dando auxílio a alguém? Né? Essa é a segunda interrogação aqui nesse segundo tópico. Nós vemos que o discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem o interesse em chamar a atenção. Então, na hora de ajudar o próximo, se alguém é discípulo de Jesus, de verdade, de fato, ele não vai agir. Primeiro, buscando se promover. Segundo, ele não vai agir tentando ter interesse ou tendo como objetivo chamar a atenção. Não se promover e nem querer chamar a atenção. Tem pessoas que fazem questão de fazer algo assim diferente para que muitas pessoas vejam, para que muitas pessoas elogiam. E eu não sou contra divulgar coisas boas. Inclusive eu até defendo, abrindo parênteses, que a gente divulgue coisas boas. Que a gente fale de coisas boas nas redes sociais, em todo lugar. Porque o que mais tem é coisa ruim. E o que mais chama atenção são as coisas ruins, mas nós temos que divulgar coisas boas. Agora, nós temos que ter cuidado com a motivação. Eu posso filmar alguém doando cesta básica? Podemos, no sentido de incentivar outras pessoas a fazerem. No sentido de mostrar algo bom que está sendo feito. Agora, eu não posso ter a motivação de trazer a glória para mim, de chamar atenção, de me promover com essas atitudes. Esse aqui é o detalhe do ensinamento de Jesus. Né? Então, nós vemos que a sua beneficência e generosidade são atos piedosos do discípulo de Cristo, que são atos praticados como partes essenciais da religião pura para com Deus. Né? Qual é a religião pura para com Deus? Conforme Tiago 1:27, cuidar dos órfãos e das viúvas. Ou seja, a essência da verdadeira religião é cuidar de pessoas necessitadas.
conforme nós vemos no ensinamento do apóstolo Tiago. E tomarmos Cristo como nosso exemplo maior, aquele que andou por todas as partes fazendo o bem, conforme registra Atos capítulo 10, versículo 38. E nós vemos que Jesus nos adverte, então, a respeito de qualquer que haja em busca de receber os louvores dos outros. Nós temos que ter cuidado com isso. Sempre será visto por Jesus como hipócrita pessoas que assim agirem. Terceiro, a maneira de ofertar segundo Cristo. Nós vemos nesse ponto que quando vamos ofertar, precisamos ter cuidado, bastante cuidado, um cuidado indispensável de não buscar louvores ou não nos auto-louvarmos, não louvarmos a nós mesmos. Né? Nós não temos que, como Jesus disse lá, né, a expressão que Jesus utilizou dentro do texto da nossa leitura bíblica em classe, não devemos tocar trombetas, ou seja, quando vamos praticar boa atitude no sentido de ofertar, quando nós vamos ofertar, nós não devemos tocar trombeta, ou seja, ficar fazendo alarde, ficar tentando, esforçando para tornar público que nós estamos ofertando. Né? Então nós vemos quanto à forma correta de se ofertar. Jesus disse, primeiro, sem alarde público. Segundo, Jesus ensina que deve ser de forma voluntária e discreta. Primeiro, Jesus ensina que quando nós formos ofertar, nós precisamos ofertar sem alarde público, sem ficar tentando mostrar, tornar público que nós estamos ofertando. Segundo, procurarmos fazer isso de forma voluntária e discreta. Um ensinamento maravilhoso de Jesus nesse aspecto. Terceiro tópico para finalizarmos. Deus contempla o bem que realizamos. Primeiro, o Deus que tudo vê. Nós vemos que um dos atributos de Deus, ou seja, uma das características essenciais de Deus, uma das características que estão intrínsecas ao ser divino, é a onisciência. A onisciência diz respeito a conhecer todas as coisas. Ou seja, a onisciência diz respeito a uma característica de Deus, aquele que tudo vê, conforme nos descreve as Sagradas Escrituras. Ou seja, conforme as Sagradas Escrituras descrevem o ser divino, né? Aquele que tudo vê. Conforme registros da Bíblia Sagrada, nós aprendemos que nada pode escapar da onisciência divina. Por quê? Porque a onisciência é uma característica que diz respeito ao fato de que Deus conhece tudo. Então nada escapa, nada está fora do alcance do conhecimento de Deus. Ele sabe de todas as coisas. E, conforme nossa lição, o que nos dá segurança é que até aquilo que vamos pedir, ele já sabe. Conforme nós vemos o ensinamento do próprio Jesus no capítulo 6, versículo 8 de Mateus, que nos mostra, nos ensina que aquele para o qual nós dirigimos nossa oração, nosso pedido, é aquele que já sabe de tudo, inclusive aquilo que nós vamos pedir. Ele já sabe qual é a nossa necessidade, qual é o nosso pedido, qual é a nossa oração. Então ele é um Senhor, é Deus que tudo sabe, tudo contempla, tudo vê. Nós vemos, conforme 1 Samuel capítulo 17, que o Senhor, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, que não vê como vê o homem, ele conhece, ele vê o que está no interior, no coração do ser humano. Nós olhamos, a gente vê a parte exterior, a gente vê as atitudes, a gente vê boas práticas, a gente vê boas ações, na vida teórica ali, naquilo que a gente vê visualmente, aquilo que a gente percebe visualmente, aquilo que os nossos olhos contemplam, mas ele prescruta o interior do ser humano. Né? Então nós vemos que a nossa lição, ela mostra que os verdadeiros servos do Senhor são conscientes de que quem recompensa é Deus. Então nós temos que fazer boas práticas, praticar boas ações, sabendo que aquele que de fato nos recompensa e que nos recompensa muito bem, ele vê todas as coisas e ele sabe de tudo. E ele é que é justo na hora de recompensar, porque ele sabe de tudo que nós fazemos e sabe de toda a motivação. Por isso,
praticam, os verdadeiros servos do Senhor, praticam suas obras no anonimato, em secreto, por amor ao Pai e por sempre quererem agradá-lo em tudo. O salvo em Cristo deve lembrar de que Deus irá recompensar cada um segundo o seu procedimento. Então é isso aqui que tem que reger as nossas boas práticas. É isso aqui que tem que ser o norte para as nossas boas atitudes, para as nossas boas obras. Conforme Provérbios 3, 27, que ensina que é sempre bom fazer o bem, né? Conforme a nossa lição diz, lembrando que aquele que sabe fazer o bem não o faz, está pecando, conforme ensina o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 17 da sua carta, né? Então nós precisamos entender que Deus tudo vê e é Ele que recompensa, né? Ele contempla todas as coisas, Ele contempla o bem que nós realizamos e Ele sabe recompensar a cada um. Eu vou encerrar pedindo que você inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, continue apoiando o nosso canal, divulgando o link do vídeo e o link do canal para que outras pessoas possam conhecer e que possamos juntos continuarmos aprendendo a palavra do Senhor. Então, para concluirmos, por meio de Jesus, ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade, sendo pessoas honestas, sem jamais buscar a exibição. Que Deus continue abençoando a todos no nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.